Boa tarde, meu nome é Carlos Eduardo Marinho Mesquita, aluno do IF Goiano Campus Urutaí, sexto período de agronomia. Meu trabalho de fisiologia vegetal é sobre a fotossíntese em ceratofila. A fotossíntese é o processo pelo qual ocorre a conversão da energia solar em energia química pela realização da síntese de compostos orgânicos. A fotossíntese é a principal responsável da entrada de energia na biosfera e é realizada por organismos denominados fotossintetizantes, como plantas. Nesse trabalho, irá ser possível obter informações relativas à influência da intensidade e da qualidade da radiação luminosa, do consumo de CO2, gás carbônico, e da temperatura sobre a fotossíntese. A radiação luminosa é utilizada no processo fotossintético e a sua captura depende de diferentes pigmentos presentes nos cloroplastos. O gás carbônico é um substrato fundamental da fotossíntese, e a sua concentração no ambiente influencia bastante diretamente no processo. A temperatura também tem efeitos diretos sobre as reações enzimáticas da fotossíntese, reduzindo ou aumentando a energia de ativação. No caso, dias nublados, sem muita radiação, sem muita luz solar, as plantas não conseguem fazer a sua fotossíntese no seu potencial máximo. Por conta da radiação, os poros vão estar fechados e não vai ser possível fazer a troca gasosa. O objetivo desse trabalho é verificar os efeitos da luz e da temperatura sobre a fotossíntese, demonstrar a utilização do gás carbônico na fotossíntese e a sua liberação na respiração. Nesse slide, pode-se observar que o número de bolhas liberadas aqui aumentou à medida que aproximamos a fonte luminosa do recipiente contendo as plantas e reduzindo quando a luz é distanciada. Isso se explica quanto maior a quantidade de fótons capturados pelos pigmentos das antenas, mais intensamente os centros de reação dos fotossistemas são oxidados. E em função disso, a cadeia de transporte de elétrons, CTE, é estimulada a funcionar mais rapidamente, produzindo ATP. Em resposta ao gradiente de potencial eletroquímico formado entre o lúmen e os estromas dos cloroplastos e poder redutor. A quantidade de bolhas foi pequena ou nula em temperaturas baixas, porque as plantas estavam mais se guardando, não estavam totalmente abertas, com as folhas abertas, elas estavam murchas, podendo falar assim no modo mais grosseiro do campo. À medida que a temperatura é aumentada, o número de bolhas liberadas é maior, em resposta da luz branca, quando comparado às radiações transmitidas pelos diferentes filtros de radiação. A temperatura interfere diretamente nos processos bioquímicos, como a fotossíntese envolve reações bioquímicas. O aumento ou a redução na temperatura resulta em variações na atividade enzimática e, consequentemente, no número de bolhas de oxigênio liberadas. Uma vez que a velocidade de CTE do transporte de elétrons, capacidade de transporte de elétrons para compensar a maior demanda de ATP e poder redutor. Sob as temperaturas muito baixas, nenhuma bolha é liberada, uma vez que nessa condição a energia encontra-se abaixo da necessária. As plantas estão adormecidas, podendo dizer assim. A partir de uma determinada faixa, à medida que a temperatura é aumentada, o número de bolhas liberadas também aumenta. E em uma magnitude de 2,0 e 2,5 vezes a cada 10 graus de aumento, passando pela faixa de temperatura adequada e pela temperatura ótima. Todavia, sob temperaturas muito elevadas, ocorre a desnaturação proteica, o que resulta em diminuição ou inativação da atividade enzimática, podendo causar a morte da planta. Quando a temperatura aumenta dentro da faixa fisiologicamente ativa,
a fixação de carbono também aumenta e, portanto, as maiores quantidades de ATP e poder redutor vão se tornar mais necessárias para a redução do gás carbônico, o qual está em grande quantidade. Os efeitos da qualidade da radiação sobre a fotossíntese foram percebidos em resposta do aumento ou redução no número de bolhas liberadas. O número de bolhas liberadas foi maior em resposta à luz branca quando comparado com as radiações transmitidas pelos diferentes fios de radiação. Em relação às faixas de ação, o número de bolhas foi maior nas radiações azul e vermelha. E vermelho é reduzido na presença de radiação verde. Na presença de radiação vermelho longo, o número de bolhas liberadas foi muito reduzido ou até nulo. Esses resultados são devidos aos espectros de absorção dos pigmentos que compõem as antenas dos fotossistemas, clorofilas e carotenoides. Esses pigmentos absorvem mais intensamente nas regiões do violeta azul e do laranja vermelho. Todavia, como as moléculas de clorofila especiais, a P680 e a P700, apresentam picos de absorção na região do vermelho longo, essa faixa do espectro é mais eficiente absorvida do que a do azul. A luz branca apresenta maior eficiência do que as faixas de radiação violeta azul. Porém, a vermelho longo é mais isolada, o que se explica pela maior eficiência da captura de energia radiante das antenas dos fotossistemas. A radiação verde, aqui, radiação verde, ela, por sua vez, é a faixa menos absorvida pelos pigmentos fotossintéticos, resultando em número de bolhas liberadas que nas outras faixas do espectro de radiação. Um menor número de bolhas. Acima do vermelho longo, ao infravermelho, aqui, a absorção de radiação é nula. Não é absorvida nenhuma radiação. O que explica que as bolhas não ocorrem. No experimento envolvendo o consumo de gás carbônico, os resultados encontrados podem ser explicados pela reação química entre o KHCO3 e a Desculpa, professor. A palavra é muito feia. Fenolftaleína, indicador de pH que se apresenta rosado, em meio básico e incolor e meio ácido. Quando as plantas de ceratofila foram colocadas em presença da luz, a taxa de fotossíntese líquida foi positiva, com maior incorporação de CO2 do que liberação na respiração. Todavia, no escuro, ocorreu apenas respiração, com liberação de CO2 no meio. O carbonato KHCO3 é um sal básico derivado da reação entre um ácido fraco e uma base forte. E na sua dissociação em meio aquoso produz o KOH. Portanto, quando tratado com fenolftaleína, o KHCO3 torna-se róseo, como na presença de luz, o CO2 é retirado do meio, há um aumento do pH. Portanto, a solução de KHCO3 tratada com fenolftaleína ficará ainda bem mais rósea, em contraste no tubo de ensaio contendo o ramo de planta e mantido no escuro. Aqui podem se observar. No escuro ocorreu apenas a respiração. E concluindo que o que continha apenas o padrão ficou rosa claro, o que continha a planta mantida em presença de luz ficou muito mais intenso, mais rosa, e o que ficou no escuro
ficou mantida na cor rosa claro ou até incolor, não obtendo a sua cor transparente. Obrigado.